Caros amigos, uma vez mais, vamos agora dar início à segunda mesa redonda, com a mesma sequência de perguntas a cada um de nós e perguntas objetivas e que nós sejamos claros e objetivos também nas respostas. Vamos então passar à primeira pergunta. Casimiro, como é feito o acompanhamento evolutivo do médium? Antes, boa tarde a todos. Espero que os anexos nos tenham trazido também outro tipo de alegrias. Eu gostei bastante dos anexos. Antes de atendermos a questão, só queria colocar aqui um primeiro pressuposto, que é relativamente àquilo que nós pretendemos quando nos propomos a auxiliar, ajudar e aprender também neste processo, que não há nenhuma regra impositiva. Nós não vamos estar aqui a dizer o que é que devem ou não fazer. O que nos compete é transmitir aquilo que nós aprendemos e o que alguma experiência nos vai também trazendo. Então é um registro que nós queremos deixar bastante claro para que ninguém se sinta melindrado ou obrigado a fazer o que quer que seja. Portanto, o pressuposto é mesmo este, é de colaboração e procurando dividir aquilo que de melhor nós entendemos que possa ser útil. Outra coisa, já agora no mesmo, nem sempre as nossas palavras vão de acordo com aquilo que nós fazemos. Parece um pouco estranho dizer isto, mas não nos esqueçamos, e eu vou começar por Emmanuel, agora já dentro da resposta, que Emmanuel diz-nos que as instituições são falíveis. As instituições humanas são falíveis. Porquê? Porque são feitas, dirigidas, participadas por humanos. Nós somos falíveis. As instituições refletem as nossas dificuldades. É perfeitamente natural. Então, no desenvolvimento, isto para dizer que nós não precisamos exigir perfeição em qualquer circunstância, mas precisamos exigir, sim, que nós nos esforcemos pela mudança. É até irresponsabilidade da nossa parte, quer enquanto dirigentes, quer enquanto companheiros de trabalho, que não façamos esse pedido desse esforço, que deve ser emocional também, não é? Ou seja, de motivação, não é uma imposição, mas compete-nos essa responsabilidade. Relativamente ao desenvolvimento do médium, para que haja um acompanhamento claro e honesto do desenvolvimento do médium, é preciso que a montante esteja realizado um trabalho. E esse trabalho é o tal que foi aqui falado e muito bem sobre a estrutura dos grupos, a lealdade que deve haver entre as pessoas, a fraternidade comum para desenvolver algum trabalho. Só num ambiente em que as pessoas confiem nos objetivos de cada um é que é possível que as pessoas escutem o que os outros têm a dizer, evitando ao máximo os melindres. E esse é um exercício que não se faz da noite para o dia. Isso é um trabalho constante. Daí aquela tal exigência de começar de novo, de frequentar os cursos. Adquirimos conhecimentos, é verdade, mas acima de tudo, afinizamo-nos enquanto espíritos que desejamos nos melhorar. Tendo este clima de fraternidade e de reconhecimento pelos objetivos comuns, aí sim, estaremos em condições de ajudar no desenvolvimento do médium. E eu só posso fazer isso se eu for leal. Diante de imaginemos que já temos um médium a exercer as suas atividades de forma ostensiva. Como de manhã eu fiz referência que todos os trabalhos são mediúnicos, isto vale para tudo, mas vamos nos cingir neste momento e objetivamente à tarefa na sala mediúnica, nessa maravilhosa sala cirúrgica. Nós estamos diante de um processo de crescimento constante. Como não há diploma, nós na tarefa mediúnica estamos sempre a aprender. No dia em que eu achar que eu sei muito, eu começo a andar para trás e vou ter o tal foco de luz e de orgulho virado para mim mesmo. Isso vale para todos, que é para doutrinadores, dirigentes e também os médiuns e quem está na sustentação e por aí adiante. Eu posso vos dizer que é da forma mais simples que nós ajudamos no desenvolvimento, que é diante de determinado tipo de efeitos, como nós gostamos das pessoas, gostamos do trabalho, apercebemos da sua importância, então o que nós vamos fazer é acompanhar esse desenvolvimento observando qual é a evolução, se há momentos de maior ou menor dificuldade
e vamos ser leais. Não é porque somos leais na hora, é porque nós construímos este processo lá atrás. Então, se nós estivermos numa sala mediúnica e observarmos que um companheiro, por exemplo, está mais cansado, está mais debilitado, nós devemos ter toda a vontade para conversar e perguntar mesmo. Alguma dificuldade, podemos auxiliar, notamos que o trabalho hoje foi diferente, notei que ao longo destas 3 semanas temos vindo a decair neste ou naquele processo, notamos esta dificuldade. Quando é que eu posso ser leal e honesto assim com uma pessoa, sabendo que ela não se vai melindrar? Quando já construímos uma relação ao longo dos anos e do estudo e do comprometimento comum. Então, acompanhar o desenvolvimento do médium implica que tenhamos esse trabalho anterior já muito bem preparado. Perguntas da sala 2, relativo ao 5º tema. Conhecemos muitos nomes de médiuns brasileiros, tais como Divaldo Franco, Raul Teixeira, Chico Xavier. Em Portugal, para além de Fernando Lacerda, não existem outros médiuns conhecidos e com qualidade para serem divulgados? Boa tarde. Esta pergunta eu vou ter que responder em 2 tempos ou 2 contextos. Se só vamos considerar médiuns aqueles que publicaram, autores que têm obra publicada, então realmente temos um número muito reduzido de médiuns até a nível mundial. Considerando que alguns dos nomes mais conhecidos têm 400 e muitas obras. Portanto, médiuns são todos aqueles que, primeiro, é todo ser humano. Todo ser humano tem em si a mediunidade. Mas vamos cingir aos trabalhadores nas casas espíritas. Portanto, são, a maior parte deles, médiuns anónimos, mas não deixam de ser médiuns, porque dão o seu empréstimo e a sua colaboração numa casa espírita. Para os nomes mais conhecidos, então voltando aos médiuns com obra publicada, portanto, realmente não são muitos os médiuns portugueses com obras publicadas. Tirando o Fernando Lacerda, que foi referido, Sofia Lago, ainda bem não me estou a recordar assim de nenhum, mas quero salientar o seguinte. Portugal teve, isso naturalmente que afetou todo o desenvolvimento do espiritismo no país, 40 e tal anos de ditadura. Nesse período, depois, também não posso deixar de referir isso, ainda antes da ditadura, Portugal foi durante muito tempo um país com dificuldades, com uma taxa de escolaridade muito baixa e, portanto, não seriam muitos os dentro da população que teria condições para publicar obra. Teremos então que nos lembrar de obras publicadas no Brasil. Também não queria esquecer de destacar o facto de a publicação de obras tem que estar associada a uma dimensão do país. Para obras em língua portuguesa, para publicar só em Portugal, nós não temos dimensão para escoar grandes, digamos, volume de publicações. O Brasil, pela sua dimensão, portanto, abrange e tem muito mais facilidades de publicar e difundir muito mais obras. Mas eu queria só referir, então, alguns nomes de escritores portugueses que já na qualidade no além, portanto, já na espiritualidade, influíram e autoras brasileiros que se comunicaram através deles. Temos Antero de Cantal, Guerra Junqueiro, João de Deus, António Nobre, Camilo Castelo Branco, Fernando Pessoa. Uma obra importantíssima no entendimento e na propagação e na divulgação da doutrina espírita, que é o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, é, grande parte dele, ditado pelo espírito de Camilo Castelo Branco. Penso que não podemos ignorar a importância na literatura espírita da influência que há
de muitos escritores portugueses. Portanto, os nomes que eu citei penso que são suficientes e julgo que respondo à pergunta que foi formulada. Pergunta da Sala 3 para o José Augusto. É preferível um médium que, dentro das suas possibilidades, participa nas reuniões mediúnicas ou um médium que, sendo assíduo, não se esforça por se melhorar? Ora, vamos lá ver. Eu, como estive na sala 3, até percebo bem a ideia. A questão que se coloca aqui é se um médium, que por força das circunstâncias da vida, não leva a exercitar esse trabalho mediúnico com aquela regularidade que é exigível, mas ele dedica-se, nos momentos que pode, dedica-se inteiramente a isso e até procura evoluir, ou se um médium que, sendo assíduo, não faz nada de nada para se melhorar. É isso, não é? Para se tornar mais clara a pergunta. Eu sei, realmente estava lá, era fácil perceber isso. É evidente que o ideal seria este médium poder estar inteiramente dedicado aos trabalhos mediúnicos. Mas nós sabemos que somos espíritos encarnados e nós temos a vida terrena aqui connosco. O ideal seria estarmos integralmente vocacionados para isso. Mas também temos de ter isto em atenção. Agora, houve uma questão que eu coloquei no meu trabalho, que um médium que tivesse abandonado os trabalhos mediúnicos, mas que se dedicasse ao bem, fosse uma pessoa de boa índole, nobre, altruísta, poderia manter um equilíbrio mais ou menos sustentável. Mas que a mediunidade não é esquece-me agora o termo, desequilíbrio, não era um capricho da própria pessoa, que está lá por alguma razão. Ora, essa criatura que tende a mediunidade, mas a própria circunstância da vida não o permite, o conta aqui também a intenção. E a espiritualidade tem isso em conta, com certeza, de que ele está a se esforçar para poder se autopromover, para poder ter uma melhor qualidade em termos de sentimentos, de emoções, e é preferível assim do que aquele que não se esforça, estando assiduamente nos trabalhos mediúnicos, mas não faz nada ou faz muito pouco para que se possa melhorar. Ou melhor, faz pouco para se educar. E então é preferível. O ideal seria ele procurar orientar-se, educar-se constantemente. Não tendo, porque a vida não lhe permite isso, e também depende das condições, depende se ele falta muito, se não falta muito, depende em que essas circunstâncias ele tem que tomar as suas decisões, mas é preferível aquele que se dedica, o pouco tempo que possa dedicar, dedica-se inteiramente na sua renovação íntima, ajudando o próximo, do que aquele que está lá, vai e vem, mas pouco faz para se melhorar. Por isso, eu entendo que é preferível a primeira opção. Então, a sala 4 pergunta ao Casimiro. Um médium que esteja com problemas psicológicos, como por exemplo uma depressão, é capaz de desempenhar a sua atividade mediúnica? O dever de solidariedade num grupo de trabalho deve atender ao indivíduo como um todo. Nós muitas das vezes, eu uso um termo já há algum tempo que é o praxiterapia. Então é a terapia da prática. Neste caso não se aplica. É necessário que nós cuidemos de ajudar quem está a passar por uma situação difícil, para que no seu equilíbrio ela não venha a ter danos por estar a permitir ou a ser utilizada de forma equivocada no transe mediúnico. É necessário que nós tenhamos esse cuidado. Até porque nós não podemos esquecer que também é um aspecto a ser tratado no campo médico, também é um aspecto físico a ser tratado. E é de nossa responsabilidade conhecer e ajudar quem está conosco no trabalho. Enquanto dirigentes e enquanto responsáveis por qualquer atividade, as pessoas entregam, muitas das vezes, em nossas mãos, as decisões mais difíceis. E nós temos de estar preparados. O que é que implica? Implica que nós estejamos todos aqui a estudar hoje em conjunto. Implica que nós venhamos a ler o livro dos médiuns. Implica que nós ouçamos, sim, médiuns como Divaldo Franco, como Raul Teixeira, que são pessoas experimentadíssimas e com aquilo que não se vende na farmácia. Bom senso. Então é preciso que nós tenhamos essa noção. Nós temos, às vezes,
alguns atavismos e não nos apercebemos o quanto isso nos pode fazer mal. Eu conversava aqui agora há pouco sobre, por exemplo, uma das coisas que nós às vezes colocamos na nossa mente como verdades irrefutáveis e depois elas jogam contra nós. Por exemplo, nós tivemos aqui casos desta natureza, em que perguntado se nós deveríamos encerrar, por exemplo, uma atividade mediúnica a quando de uma atividade comum, por exemplo, imagine que vem um Divaldo Franco, temos uma atividade para fazer da União Espírita da região do Porto, em que todos poderemos absorver e trocar experiências e crescer nisto. Alguns companheiros puderam ou permitiram-se ter grandes dúvidas sobre se deveriam ou não encerrar essa atividade mesmo mediúnica. Então são, às vezes, questões desta natureza que nós não nos apercebemos e denota, não é? Que muitas das vezes nós estamos a olhar com alguma fantasia sobre o que é o trabalho mediúnico. Seria a mesma coisa que nós muitas das vezes dizermos que eu não me sinto bem porque eu tinha um trabalho mediúnico e não fui, mas eu não podia ir mesmo, eu tinha a minha mãe doente, eu tinha uma pessoa com grande dificuldade e eu precisava ajudar, eu não fui e fiquei a passar mal. Alguém passa mal quando vai fazer o bem? Os nossos benfeitores espirituais nos perseguem? Não, eles amparam-nos. Basta que vejam qual é a nossa real intenção. Então eles colaboram conosco. Num caso em que temos alguém que esteja doente, e depressivamente é mesmo uma doença, não tenhamos dúvidas disto, e nós estamos, nós não somos, estamos. Compete realmente a cada um de nós, enquanto dirigentes ou responsáveis pelo grupo, e o próprio médium também saber disso, que não está em condições de servir naquela tarefa. Pode manter-se ligado, deve receber tratamentos fluídicos, sim senhor, sem sombra de dúvida. E abster-se da atividade mediúnica para receber este auxílio. Nós seremos sempre responsáveis, não nos esqueçamos disto. Alguém aqui está disposto a arriscar todo um sistema eletromagnético em que nós estamos encarnados com todo este conjunto a funcionar de acordo com as leis divinas e amparados pelos benfeitores? Nós colocamos em risco isto. Não desejamos colocar isto em risco. Então, muito cuidado. Vamos deixar de atender a alguns espíritos em dado momento? Vamos. Mas eles deixarão de ser atendidos? Não. Nós é que não estaremos disponíveis naquela altura para o fazer, mas ninguém deixa de ser atendido. A tal questão, os grandes beneficiados de um processo mediúnico somos nós. Está bem? Então, não querendo alongar, isto traz muitas lembranças de equívocos que nós temos pelo receio de não praticar a mediunidade, achando que vamos ser prejudicados se não praticarmos a mediunidade ostensiva. É um equívoco da nossa parte, já foi explicado, e, portanto, se alguém estiver numa condição deficitária, primeiro recebe tratamento, depois trabalha. Então, o grupo 5, para o Sr. José Manuel, faz a seguinte pergunta. Qual é a utilidade / finalidade do exercício das sessões mediúnicas no centro espírita? Qual é a finalidade? Bem, eu antes de começar a responder à pergunta tenho uma retificação para fazer, que agora é que me veio à ideia. Houve uma frase que eu escrevi no PowerPoint e que li e que depois me vieram fazer uma festinha no rosto e que me disseram que estava ao contrário. Que é, eu disse, diga-me quem és e te direi com quem andas. Portanto, lá utilizei um provérbio popular, uma forma... diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Pronto. Está feita a retificação. Manuel, permite, não era preciso, vai dar ao mesmo. Eu sei, mas pronto. Mas é mais consensual, é mais utilizada, portanto eu fiz a retificação. Mas no fundo vai dar ao mesmo, porque significa que nós é que somos em todos os momentos responsáveis pelas escolhas das nossas companhias e nem sequer podemos reclamar, porque somos nós que escolhemos. Portanto, as consequências das companhias que vêm ter connosco obedecem rigorosamente à lei de afinidade. E que era importante que em cada momento, em todas as situações, as pessoas estivessem conscientes. Portanto, agora, voltando à pergunta, quem é que beneficia ou qual é a função? Evidentemente que beneficiam ambos, quer o trabalhador,
que ainda acabou o Casimiro especificar, vincar e salientar essa questão, mas o objetivo e a finalidade é orientar, dar esclarecimento a amigos sofredores, irmãos como nós, que na situação em que se encontram, num plano diferente do nosso e que nem têm muitas vezes essa noção, portanto, estão agarrados, congelados, chamemos assim, em determinados níveis de sofrimento, que eles não se apercebem, nem ouvem a voz, se assim lhe podemos chamar, da espiritualidade. E por isso tem que se servir do médium de incorporação para, nessa ligação perispiritual, poderem estabelecer, poderem então comunicar-se, transmitir as suas situações aflitivas e permitir que, através de um diálogo amigo, não cansativamente, não é espetalho com a doutrina toda, como disse o José Augusto na apresentação dele, eles estão aflitos, não vale a pena começar para ali, é essencialmente, carinhosamente, transmitir-lhes uma sensação de conforto e que esse conforto lhes faça sentir a aproximação. O Francisco ainda há bocadinho falava no funil e entram aquelas energias todas de sofrimento que se vão pelo funil e vão permitir então que ele comece a sentir o alívio, uma percepção diferente da realidade em que se encontra e dessa forma se deixe então, visualize até a ajuda quantas vezes de parentes e familiares ou amigos estão ali próximo, que eles nunca a detectaram, nunca a tinham tido oportunidade de perceber, e então, recebendo essa orientação, se deixem finalmente conduzir e modificar radicalmente o estado em que se encontravam. Portanto, é uma finalidade é mesmo isso. A chave é sempre o amor. A finalidade, a utilidade é dar um sinal de amor. E todo aquele que se recebe esse sinal de amor, evidentemente que se modifica fantasticamente. E a partir daí, com certeza, nunca mais esquece aquele momento e passa a ser grato a Deus e a dar graças a Deus pelo momento que superou na sua vida. Isso tudo é uma mudança que só essa é que transforma e prepara esse espírito que sofria para iniciar a continuidade da sua vida, já com uma outra consciência, e continuar a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento e o seu progresso, que faz parte também da lei da vida. Sala 6, para o José Augusto. Por que razão uns têm mediunidade ostensiva e outros não? Será pela necessidade de cumprir tais tarefas? Ora, muito bem. A mediunidade é uma faculdade da alma que o corpo reveste. Ou seja, a mediunidade, que segundo os livros dos médios, é uma predisposição orgânica para a manifestação da alma. Então, se é uma faculdade da alma, isto quer dizer que está inerente àquilo que são as necessidades dessa mesma alma. E que, em função daquelas necessidades, relativamente a situações do pretérito, como eu falei, como está naquela comunicação que eu li no princípio do trabalho, que nenhum médium se deve sentir envaidecido por ter a faculdade, porque ela pode ser, e normalmente é, um resgate das dívidas do passado. Ora, então, em função daquilo que são as necessidades dessa alma, desse espírito, como queiramos chamar, em função das suas necessidades de resgate, ele virá com uma predisposição orgânica para que a mediunidade se manifeste de uma forma mais ou menos ostensiva, dependendo do equilíbrio do caráter do próprio indivíduo, onde ela poderá ser de sofrimento ou poderá ser de uma forma mais equilibrada, onde se vai desenvolvendo. Depende a mediunidade que nós aprendemos isso, ela é neutra. Nós podemos fazer um paralelo, considerar a mediunidade como uma lanterna.
não é? Eu tanto posso apontar a lanterna para um prado verdejante, como eu posso apontar para um pântano lamacento. Depende daquilo que é a minha conduta. Então, se eu venho, ou se algum amigo vem com uma mediunidade ostensiva de grande desequilíbrio, a perturbação é dele. Ele tem que procurar equilibrar-se para que ela possa não ser tão desequilibradora. E, ao mesmo tempo, incitá-lo a de que, ele estando equilibrado, ele pode passar a ajudar os amigos do outro lado da vida. Por isso, a razão por qual vêm uns com uma forma ostensiva ou não, tudo isso depende da sua condição espiritual e daquilo que ele tem que resgatar, estando encarnado, para poder trabalhar nesta sua existência. Por isso, isto não é um capricho de Deus. Este aqui vai com uma forma ostensiva e aquele vai com uma forma mais solene ou mais suave. Não. É em função daquilo que é as nossas necessidades. Se temos que vir como médios ostensivos, vimos. Dependendo daquilo que é as nossas características espirituais. Se eu não tenho que vir, não venho. Agora, a da casa espírita vai precisamente dar essa orientação. Nós costumamos dizer, quando não vimos pelo amor, vimos pela dor. Não é? É trivial nós dizemos esta frase. Ora, exatamente isto. Às vezes é a forma que Deus tem de nos alertar para nos consciencializarmos daquilo que deve ser o nosso caminho. E então, se nós, muitas das vezes, até podíamos estar em embrionário, ou estar de uma forma latente, esta faculdade, mas nós não estamos para aí virados, nem nos lembramos de Deus, porque a vida até nos vai correndo de feição. Normalmente a gente só se lembra de Deus quando as aflições nos tocam, não é? E então, muitas das vezes, é esta a forma que Deus tem, de uma forma mais ostensiva, mais perturbadora, de nos chamar à razão, algo que eu preciso de mudar. E isso leva-nos a nós palmearmos um caminho. Também na minha introdução, está lá uma passagem, Divaldo diz assim, ninguém, pelo facto de ter uma mediunidade ostensiva, passa para missionário de um momento para o outro. Ninguém é missionário previamente programado. Ele torna-se missionário quando? Em função do seu trabalho que ele vai exercendo ao longo da vida. Da forma como nós conduzimos a nossa mediunidade e o nosso comportamento íntimo, isso é que poderá depois no final dar-nos uma mediunidade missionária ou não. Ninguém bem programado para ser missionário. Nós depois é que fazemos na nossa caminhada, fazemos esta seleção ou esta definição daquilo que nós queremos fazer dessa mesma mediunidade. E então depois nós seremos responsáveis, beneficiados ou responsabilizados em função daquilo que nós fizermos de bem ou de menos bem, ou da forma como nós utilizarmos bem ou menos bem a mediunidade que nos foi conferida. Casimiro, no final da reunião, deve-se falar do que se passou, em termos individuais e coletivos, e deve ser feito individual, em particular, ou coletivamente? E passo depois ao anexo, que deve-se avaliar a reunião mediúnica? Das coisas mais interessantes nas nossas relações, sejam elas quais forem, quer no trabalho, quer em casa, quer na sociedade, quer numa instituição, é o nosso dever de lealdade. E quando nós falhamos para com isto, sofremos. Todos sofremos. Porque estamos a ver coisas que não conseguimos alterar e isto ainda é apanágio de muitos de nós. Eu sei que alguns já ultrapassaram isso, já são almas bastante elevadas, estão aqui por caridade a cada um de nós, mas eu penso que isto é transversal a muitos de nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então, quando estamos a tratar de questões mediúnicas ainda por cima, que são coisas que nós não vemos, o relacionamento deve estar estruturado na tal fraternidade. Quando na questão anterior falávamos sobre o trabalho a montante, ele deve ser realizado com muita lealdade. Porque só aí nós conseguiremos, no final de uma reunião, dirigirmos-nos ou recebermos alguma observação de algum companheiro que nos dirá: não estiveste tão bem, olhe, por que isto aconteceu? Aliás, permitam-me retificar logo esta frase, porque nós não devemos fazer afirmações, devemos fazer perguntas. As perguntas libertam. As afirmações aprisionam o conceito e, normalmente, a resposta vem em defensiva.
Então, se nós perguntarmos e abrirmos o nosso coração com honestidade, do outro lado vamos receber a mesma resposta com honestidade, desde que tenhamos construído isto no passado e ao longo do tempo. Quando isto não puder acontecer, nós temos algo muito mais importante a fazer do que retificar ou apontar algum problema no momento. Nós temos um ideal que não foi ainda tão bem plantado como nós imaginávamos, então temos um trabalho ainda maior a fazer do que apontar um pequeno problema que tenha surgido numa eventual reunião. Então o processo de falar com os companheiros pode ser de duas maneiras. Pode ser individual? Pode. Mas o que é aconselhável? Que nós tenhamos a coragem e a lealdade para colocar no grupo. Porque todos aprendemos com as dificuldades uns dos outros. Todos. Mas já viram que numa sala cirúrgica, como é a sala mediúnica, quando há esta frontalidade e esta vontade entre companheiros, já viram como é que os benfeitores nos olham? Como grupos coesos com vontade de crescer e apresentar um trabalho de crescimento, não só no atendimento, mas individualmente. Raros de nós estamos numa sala mediúnica pela primeira vez. Podíamos não estar numa sala mediúnica outrora, mas estávamos ou acompliciados ou a fazer trabalhos no bem, podíamos. Eu não sou muito daqueles que ando a vergastar-me e a dizer que eu fui muito mau no passado. Fiz coisas erradas, não tenho dúvida nenhuma. Porque como a natureza não dá saltos, de certeza também temos coisas boas. Porque se Deus acredita em nós, nós também devemos acreditar. Então, se nós estamos numa sala mediúnica e temos esta possibilidade de falar olhos nos olhos e as outras pessoas ouvirem, é sinal que nós já conseguimos o trabalho a montante, que é da lealdade. Estamos num trabalho coeso e queremos construir um mundo melhor para nós e para quem atendemos. E devemos fazê-lo também, como dizia, colocar as questões sobre o trabalho no final, fazer uma avaliação, sem problema algum. Há trabalhos que decorrem tão naturalmente que há alguma questão para se colocar, alguma dúvida. Não, olha, transcorreu tudo naturalmente, não houve aqui dúvidas nem dificuldade. Há casos que nos chamam tanto a atenção, porque cada trabalho mediúnico é uma escola em si mesmo, em que nós temos necessidade de dizer, olha, neste processo surgiu, atenção, sem curiosidade. Isto é muito importante. E não é porque os espíritos estão a ouvir, não é por isso, é pela nossa própria maturidade. Então vamos apontar esta ou aquela situação e dizer assim, olha, viram aquela entidade? Ela passou por isto. E nós tivemos a oportunidade de ajudá-la porque fizemos isto, assim, 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 assado. Em próxima circunstância eu vou procurar melhorar a forma com que agi, porque eu não me apercebi desta ou daquela situação. E isso cria um diálogo no grupo em que as pessoas vão se apercebendo que toda a gente erra. Toda a gente erra. E esta fraternidade pode acontecer desde que nós conversemos. Eu posso encerrar um trabalho mediúnico e não houver a menor observação a fazer? Podemos. Mas se houver a fazer, façamos sem qualquer problema. O importante é o objetivo. Vamos conversar só por conversar? Somos aqui, Ney, somos grandes amigos, você viu aquele espírito? Não funciona. Com o objetivo. Lembra-se? Reuniões sérias. Né? Então, esse objetivo, estando patente no diálogo no final do trabalho, é muito útil. Porque muitas das vezes, sabe o que vai acontecer? Os benfeitores, aproveitando a nossa seriedade, vão nos intuir. Isto é maravilhoso, é um trabalho em conjunto. Quando estamos numa sala mediúnica, nós não estamos mesmo sozinhos. Quando ela termina, nós continuamos vinculados. E durante a noite, lá vamos nós para o trabalho. Então, dialogar sobre a tarefa é importante, desde que útil, é importante para que o trabalho se vá harmonizando, afinizando. Não há problema nenhum, é perfeitamente aconselhável. Utilidade no assunto, devemos fazê-lo. Está bem? Ficou completo? É, não havia aí... sobre a questão particular, não é? Pronto, ok, mas já ficou, obrigado. Na integração de um novo elemento na reunião mediúnica, existem técnicas específicas que devam ser ensinadas pelo dirigente, por exemplo, ao nível dos tratamentos? Portanto, essa pergunta julgo que tem a ver com o estudo do desenvolvimento mediúnico, que foi uma parte do trabalho e que, no fundo, era um relato de uma sessão de estudo
de desenvolvimento mediúnico retirada do livro Bastidores da Mediunidade. Evidentemente que o estudo é constituído, segue manuais, portanto, ou livros que existem sobre essa matéria, e o orientador, o monitor, que será uma presença física, mas o trabalho não deixará de ser orientado do plano espiritual. Nessa atividade, a exemplo do que foi citado em todos os trabalhos e também no meu, tenta-se desenvolver um conjunto de práticas e métodos que conduzam, digamos, às características de ser um bom médium, ou melhor, ser uma boa prática mediúnica. A concentração, a disciplina, a incentivar a perseverança, há todo um conjunto, sobretudo na parte da concentração, e aguardar, portanto, estimular a percepção das características que cada um vai ter. Portanto, há uma parte prática e depois há uma parte teórica, eu digo, e depois há uma parte prática. A parte prática é exatamente isso. Portanto, que cada um dos membros que estão a participar nesse grupo de estudo vá começando a percepcionar o que é que se desenvolve nele. Portanto, através da expansibilidade do perispírito, se sente uma tendência para escrever, se sente, e alguns sintomas que o levam a mecanicamente poder exercer isso, portanto, a psicofonia e outros. Portanto, essa parte prática existe e é seguida de acordo com as instruções das apostilhas ou dos manuais que cada casa estiver a utilizar nesse estudo, nesse desenvolvimento. Penso que é a resposta que tenho para dar. Não vou especificar concretamente nenhuma técnica agora, porque nós seguimos portanto, temos 2 livros que acompanham e permitem, digamos, seguir. Portanto, cada aula tem uma determinada metodologia e está lá especificado qual é o percurso e as atividades a desenvolver. Pergunta para o Zé Augusto. Há diferença entre o trabalho mediúnico na casa espírita e fora dela? Se sim, quais? Vamos imaginar que eu tenho em minha casa uma marquesa, tenho um projetor, tenho um conjunto de ferramentas, bisturi, tesouras e aquelas coisas todas em casa, tenho isso tudo. É a mesma coisa eu fazer uma operação, e até sou médico, é a mesma coisa eu fazer uma operação em casa ou fazê-la no hospital. A operação é a mesma, as consequências é que serão diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Que se nós estamos a falar do fenómeno em si, o fenómeno mediúnico, a comunicação de um espírito através do médium, é igual, é uma comunicação. O resultado que daí advém dessa comunicação é que passam a ser diferentes. Qual é a assistência espiritual num local qualquer ou a assistência espiritual na casa espírita? Qual é a envolvência que existe na casa espírita, a envolvência até a nível fraterno, todos aqueles requisitos que foi aqui exaustivamente falado, dos requisitos para se poder ter uma qualidade de prática mediúnica, quando é feito de uma forma aleatória num local qualquer. Por isso, não tem rigorosamente nada a ver em termos de resultados. A prática mediúnica executada num local próprio, e isto é um dos requisitos do livro dos médiuns, nos locais próprios, para podermos, no ambiente, até o próprio ambiente que se cria. Uma coisa é nós termos um ambiente que é permanente, onde nós temos um local onde constantemente nós trabalhamos, fazemos as nossas tarefas de trabalhos mediúnicos, sejam eles da natureza que for, trabalhos mediúnicos,
é um ambiente que está ali permanente. Outra coisa nós fazemos de uma forma aleatória. Por isso, os resultados são completamente diversos. E depois temos que ver qual é a capacidade, quais são os conhecimentos desta relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, que existe através do estudo na casa espírita, qual é o conhecimento de uma pessoa que é médium, porque é uma faculdade inerente a ele, e mas ele não tendo conhecimentos. O que é que nos diz Allan Kardec nesse sentido? Que a mediunidade é uma faca. Nós não podemos, ele tem isto no primeiro capítulo, nós não podemos ver a mediunidade como estudá-la como quem lê uma revista de cor-de-rosa. Pois ela implica um conjunto de conhecimentos, um conjunto de atitudes, de comportamentos, de emoções, de sentimentos, que a casa espírita e a doutrina espírita, pelos seus postulados, nos dão um preparado completamente diferente daqueles que o fazem, vamos utilizar esta expressão, na ignorância. Ora, então, baseado nisto, nós, com toda a garantia, podemos dizer de que os resultados são completamente diferentes executados os trabalhos na casa espírita ou executados fora da casa espírita. Na qualidade de médium, fora das atividades como tal e sem cuidados com o compromisso, é possível perder a mediunidade? Olha, vem cá, repete. Não leva a mal, está bem? Eu quero interiorizar a... Na qualidade de médium, fora das atividades como tal e sem cuidados com o compromisso... Só uma coisa, o que é que chamam de fora... Nas sessões, por exemplo, mediúnicas. Eu confesso que não percebi mesmo. Não estou aqui a dificultar, porque ela está a perguntar, a dificuldade seria a minha, né? Mas é que não percebi mesmo, perdão. Aqui na qualidade de médium. Qualidade de médium, ok. Fora das atividades como tal, portanto, por exemplo, nas sessões mediúnicas, não é? Fora dessas atividades. Fora da atividade na sala mediúnica, é isso que está a me dizer? Fora. Ok. Não, é que a pergunta está de outra forma. Como médico? Mas que afastas fora das atividades... E sem cuidados com o compromisso. Afaste-me das atividades e... Ok. É possível perder a mediunidade? E qual compromisso? Mediúnico. Sem o compromisso mediúnico ou espírita? São coisas distintas. Mediúnica? Ok, obrigado. Não, está. A mediunidade, e para não dar muita volta, a mediunidade ela é física. Há várias situações aqui que implicam neste processo. Como a mediunidade não é uma questão moral, não é? Eu posso ter médiuns fantásticos em termos de médiuns, não estou a falar de pessoas. Com uma mediunidade impressionante, levitação. E ainda hoje o há, e nós pensamos que não há. Há muito disso. Entretanto, a sua moral não está com o Cristo. Diminui-lhe a mediunidade? Não, a mediunidade está lá. Às vezes, por créditos granjeados em outros tempos, os benfeitores espirituais podem beneficiá-lo retirando-lhe parte dos efeitos dessa característica mediúnica para que ele não se prejudique mais ainda. Pode acontecer. Mas a mediunidade está nele. Não é? Imagine que eu nasço com um problema físico qualquer. Não é? Como é físico, vai permanecer. A mediunidade está lá. Ela pode estar toldada, pode estar aliviada por alguma questão. Mas não é difícil perceber que se eu não tiver compromissos, nem com a mediunidade cristã, nem com os valores espirituais mais elevados, questões morais, é natural que eu, mantendo a mediunidade, que é o que vai acontecer, a minha sintonia, porque isto funciona... Quem é que lembra daqueles rádios mais antigos? Eu sei que não tem ninguém aqui muito antigo, mas aqueles rádios antigos tinham um botãozinho e andava com uma agulhinha para trás e para frente. Não é? O dial, não é assim que se dizia, qualquer coisa do gênero. É da sintonia que nós temos. Ou seja, o rádio continua lá. A antena está lá. Agora, o que é que eu sintonizo? Se eu cristianizar os meus valores, então é natural que eu tenha o tal amparo mais próximo, que nunca deixa de existir. Mais próximo porque eu também me aproximo. Então eu tenho uma mediunidade ostensiva na casa espírita. Se eu, atenção, enquanto espírita, né? Se eu me afasto, a mediunidade continua lá.
Se eu tiver granjeado os créditos, posso ter algum amparo para a situação contrária. Se não, eu vou frequentar os ambientes que eu desejar. Como é que eu vos digo isto sem aquela ideia negativa que nós temos às vezes, que quem não é espírita ou quem não tem os nossos valores não é tão bom? Isto é um equívoco tremendo. Como é que eu vou tentar desmontar isto? Imagina o seguinte. Nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo uma coisa maravilhosa, maravilhosa, que nos obriga, enquanto espíritas, a sermos menos críticos e ácidos relativamente aos nossos irmãos. O que não implica que nós não vejamos as coisas. Em que eles dizem, desfrutai das coisas mais pequeninas do mundo, até as mais pueris, mas fazei-o de forma a santificar cada uma delas. Eu posso fazer o que eu quiser, gente, sem problema nenhum, desde que a minha emoção esteja pacificada, desde que eu seja uma pessoa de bem. Posso, mas mesmo que não seja, a única coisa que vai acontecer é que eu vou sofrer as consequências. Então, enquanto médium, aumenta a minha responsabilidade e, detalhe, a capacidade de percepcionar quando estou no bom caminho ou no mau caminho. Eu tenho mediunidade de pedra, portanto eu afundo facilmente. O que acontece é que se eu não estiver muito bem, até porque agora estou a exagerar um bocadinho, eu vou sentir algum frenesim. Imagina o que acontece convosco. Nós não estamos muito bem. Um ciúmezinho, uma ansiedade, uma insegurança. O que é que acontece connosco? Uma raiva, qualquer sentimento menos feliz. Olha, uma confusão no trânsito, em que perdemos a nossa serenidade. O que acontece com o nosso campo energético? Começamos a sentir algo febricitante, não estamos bem. Aí o que é que nós fazemos? Uma prece. Serenamos o pensamento. Dizemos, com aquilo que eu já aprendi, eu tenho que mudar isto. Então o que é que eu faço? Volto a um padrão, ou pelo menos esforço-me para voltar a um padrão normal. Estou a falar de mim, não é? Que tenho uma mediunidade assim, muito fraquinha, não é? Não é ostensiva. Agora, quem tem uma mediunidade ostensiva e irrita-se por coisinhas de nada, o que é que vai acontecer? Não precisam dizer, o pensamento já foi. Perturbamo-nos de forma tal que já não ouvimos ninguém. Não ouvimos ninguém. Porquê? Porque eu tenho razão. Lembra-se, de manhã falamos sobre isso. Morra com a razão. Não tem problema nenhum. Eu vou morrer com ela. Mas que me adianta eu ter razão? Então eu devo pacificar o meu íntimo. O que é que eu estou a dizer? Se eu tiver mediunidade e não a praticar, que eu seja uma pessoa de bem. Que eu tenha um amparo espiritual. Que eu esteja disponível para ajudar na primeira oportunidade. José António, o Augusto acabou de dizer, nós, se não pudermos ir à casa espírita, não é? Não devemos criar dependência da casa espírita. Nós temos que ser pessoas de bem. Agora, eu trago tal compromisso no processo reencarnatório? Trago. Mas cá entre nós, imagina que eu faço tanto bem e entrego-me de tal maneira que desenvolvo a minha moral, sou honesto nos meus propósitos, algum benfeitor vai me cobrar? Não, até vão me apoiar. Agora, quem é que vai me cobrar? É aqueles que, vendo que eu não faço aquilo que eles querem, mas também não estou melhor, essa é a grande questão, esses vão me cobrar. São aqueles a quem eu prejudiquei no passado e dizem assim, tu continuas o mesmo, portanto está sob o nosso guante. Eu preciso mudar isto. Então, desmistificar a ideia, porque querem ver uma coisa? Já agora, vou tentar ser rápido nisto. E foi citado hoje de manhã, eu acho muito interessante. Eu venho, não precisa vir de outro país, atenção, pode ser mesmo aqui. Eu tenho mediunidade ostensiva, eu de psicofonia, eu sou o máximo. Eu sento-me e recebo 3, 4 espíritos de seguida. Eu sou o máximo. Então eu cheguei no centro espírita. Olha, eu gostaria de trabalhar na casa espírita. Por quê? É porque se eu não trabalhar eu fico mal. Azar, falou com o Casimiro. Como o pessoal disse, temos pena, não é? O que é que acontece? O que é que nós queremos dizer com isto? Isto aqui eu estou a brincar um bocadinho, que é para estarmos à vontade. Mas o que vai acontecer é que eu devo fazer o tal exercício que estamos a fazer referência. No dia em que eu disser que eu não estou bem porque eu não trabalhei na casa espírita, não é esse o problema. Eu não estou bem porque eu ainda preciso mudar o meu caráter. Eu ainda preciso perceber o que é a mediunidade. Eu posso trabalhar 30 anos como médium? 30. Recebi 3.814 espíritos. 2.200 eram ligados à escravatura. 2.000 não sei o que. Posso. Tem estatísticas todas. Mas se cá dentro eu não tiver amor, não tiver paz, não tiver serenidade, eu imponho-me aos outros. Se eu não me impuser aos outros, é sinal que eu estou sereno e pacificado. E é isto que o médium deve ter em linha de conta.
é o seu comportamento. Está bem? Ou seja, a mediunidade pode lhe ser toldada se ele estiver a agir mal, pode ser toldada em seu benefício, ou pode ser mantida também em seu benefício. Sempre em nosso benefício. Aqui esta pergunta, mais uma do grupo 5. Como conseguir com que um grupo mediúnico esteja equilibrado nos dois planos da vida? Como estabelecer essa harmonia? Posso fazer minhas as palavras anteriores? Portanto, claro que vou ter que ser repetitivo. E tenho pena de não ter aqui, neste momento, a gravação da última intervenção do Francisco do NERV. Porque realmente ele deu a resposta quase toda a essa pergunta. E, portanto, para não ser... Vou tentar, como não tenho o dom dele, nem o dom de palavra, portanto, não vou conseguir ter o impacto que ele tem, mas vou tentar. Claro que se a harmonia do grupo faz-se realmente por uma questão com a lealdade, elencando todas as características que devem constituir uma reunião mediúnica, que permita uma perfeita afinidade entre os presentes físicos e os mentores e orientadores desse trabalho. O que é que eles pedem? Pedem efetivamente, primeiro de tudo, boa vontade. Pedem empenho. Pedem amor no coração de todos os participantes. Pedem que não haja nenhum tipo de rivalidade, desejo de supremacia de nenhum dos intervenientes. Pedem que haja uma reunião de objetivos, que o objetivo seja comum, portanto, que o desejo mais único e sincero seja o de dar alívio, conforto, orientação a todos aqueles irmãos que se encontram muitas vezes em doloroso sofrimento. Se todos do plano espiritual, não há dúvida nenhuma, porque todos os presentes do plano espiritual numa reunião dessas, todos eles já reúnem isso. Os benfeitores, os mentores, os guias espirituais, isso já eles reúnem. Onde é que se podem quebrar ou haver fissuras é realmente da equipa carnal. Portanto, um bom conhecimento entre todos. Laços de confiança, laços de harmonia entre esses elementos é que vão fazer que o entrosamento, que essa harmonização se faça da forma mais perfeita e conveniente. E isso traduz-se, quando isso assim acontece, traduz-se no resultado, entre aspas, de cada sessão mediúnica. Portanto, qual é o objetivo? É que no final, cada um daqueles irmãos que teve a oportunidade de ser conduzido e que chegou a sua vez de receber esse apoio, de receber esse conforto, que todos eles despertem e observem, entrem numa nova faixa vibratória, faixa essa que seja de harmonia com ambos os planos e que dessa forma possam efetivamente deixar-se conduzir, serem recolhidos, entrarem numa era diferente das suas vidas. Não há outra forma de o fazer, portanto, senão com médiuns em equilíbrio e médiuns disciplinados, desprovidos de todo
o orgulho ou de todas as minudências pessoais que possam servir de fator de perturbação e desequilíbrio. Só dessa forma é que realmente os resultados são 100% profícuos, que penso que é esse sempre o maior desejo de todos os participantes. E repito, do plano espiritual não há dúvida que esse é o desejo. Dos que estão no plano físico têm que superar-se, muitas vezes, têm que superar-se ou devem superar-se nos seus dias de maior dificuldade. Ou então, num âmbito de lealdade, comunicar, hoje realmente, como foi dito, eu hoje não estou bem, então eu hoje não vou incorporar, mas vou ficar em sustentação. Portanto, foi um dos exemplos que o Francisco citou. E é uma manifestação de lealdade. É uma manifestação de verdade. Portanto, tem que haver verdade, tem que haver lealdade, tem que haver vontade e não pode haver nenhuma mancha de protagonismo pessoal, de orgulho pessoal, de rivalidade, qualquer outro tipo de manifestação ou de sentimento que só serve para meter pozinhos de areia nas esferas da mediunidade. Isso leva sempre e cada vez mais, acima de tudo, ao sentido de responsabilidade que cada um dos integrantes tem que ter, à vigilância que tem que fazer sobre si próprio, à necessidade da humildade, no sentido da verdadeira humildade, que é reconhecer que todos nós não somos perfeitos e por isso estamos sujeitos a algumas influências que podem ser perturbadoras, e nessas situações estar atento, muito atento, daí o vigiai, daí o orai em permanência, e conhecer-se. O autoconhecimento, que é a mãe daquelas situações de reconhecer: se não estou bem, não vou pôr no exterior o meu problema. Sou eu que me distraí, e se tudo funciona na lei da afinidade, a afinidade é que nos traz as coisas boas, mas também nos traz, por invigilância, muitas coisas que por vezes são menos boas. Portanto, é nestes vetores que tem que assentar o cuidado, e é um cuidado primeiro individual, mas depois tem que ser um cuidado coletivo do grupo, de solidariedade, de fraternidade e de atenção. Muita atenção. E quando, se um está menos atento, consegue receber o alerta dos companheiros, que consiga estar com apetência para ter ouvidos de ouvir e não apenas não despertar, não conseguir ouvir os sinais de alerta que possam estar a dar. Portanto, faz-se acima de tudo necessariamente com carinho, tem que se fazer com amor, tem que se fazer com respeito, mas também tem que haver tolerância do outro lado, tem que haver disponibilidade para ouvir, tem que haver vontade de servir e a vontade de mudança. E a mudança é sempre individual. Portanto, ninguém muda ninguém.
Cada um é que tem que se mudar a si próprio. Portanto, e se em determinados momentos podemos aceitar, e noutros momentos podemos não estar a ver a necessidade de aceitar ou compreender a mudança que é necessária. Portanto, isso já foi dito hoje aqui, quer no painel anterior, os colegas voltaram a referir e a assinalar isso, e eu volto, portanto, para dar resposta a essa pergunta, quer dizer, tenho que ir pelo mesmo caminho. Portanto, julgo que terei respondido à pergunta, quer dizer, é necessidade, como é que se faz isso? Portanto, com um esforço individual e coletivo, no sentido de compreensão das falhas e das necessidades de mudança. Se as reuniões mediúnicas devem ser privadas, que pensar dos centros espíritas que fazem as suas reuniões mediúnicas na presença dos obsidiados e do perturbador? Eu não tenho nada a que pensar dos outros centros, ou dos centros que têm esta prática. Agora, isto merece-nos uma reflexão. Merece-nos uma reflexão. Vamos pensar todos em conjunto. E aqui a pergunta vai mais além. Quando eu, no meu trabalho, apresentei reuniões públicas, nem falei em obsidiados, falei em uma pessoa que interferisse, que estivesse a assistir à reunião sem abordar este campo. Mas vocês, na pergunta, foram um bocadinho mais além. Vamos então agora colocar a questão, vamos agora pensar juntos. Num trabalho mediúnico, de desobsessão, o obsidiado não é obrigatoriamente conhecedor da doutrina espírita, até pode nem sequer ter ouvido falar disso. Foi lá conduzido à casa espírita. Não tem bases nenhumas. Se é um obsidiado, dependendo da natureza da obsessão, e vamos agora aqui colocar a questão desta forma. Imaginem que é um espírito obsessor recalcitrante, vingativo. Ele manifesta-se. E a função do médium é transmitir a ideia, ainda que com algum controle, se é um médium com potencialidades, ainda controle daquilo que passar a ideia, o pensamento, alterando as palavras, mas tem que passar a ideia. E o espírito obsessor vira-se para o obsidiado e diz assim: eu vou-te matar. Eu vou dar cabo de ti. O homem morre ali. Ele cai fulminado. Ele não tem conhecimento nenhum. Está lá muitas vezes até porque foi levado por alguém. Está num estado de ansiedade, a assistir ao trabalho. E o espírito manifesta-se com aquela revolta toda. Ele diz uma coisa dessas, ele cai ou foge, desaparece dali. Então nós temos que pensar, nós temos que utilizar o bom senso neste tipo de condições, neste tipo de situações. Eu vou-me permitir e peço desculpa por particularizar uma situação, e isto não foi, ninguém me contou, eu assisti. Na nossa casa, há uns anos atrás, eu fiz um atendimento a um senhor e depois ele passou a frequentar durante uns tempos a casa. E ele constantemente me solicitava, queria muito ouvir a mãe dele a falar, que tinha desencarnado. A mãe era uma santa, estava no plano espiritual e ele gostava de ouvir um conselho, uma orientação da mãe. Claro que eu procurei dar-lhe as indicações, disse que não era possível, nós nem sabíamos se a mãe se podia comunicar, se tinha permissão, se não, os nossos trabalhos são privados, não acedíamos a isso. E ele disse, não tem problema nenhum, eu conheço um local onde nós podemos assistir às manifestações. Meu amigo, o senhor está à vontade. Deixou de aparecer à casa durante uns tempos. Passado esses tempos, ele retorna completamente destrambelhado. Porquê? Porque a ideia que ele tinha da mãe era uma santa que estava a protegê-lo. E a mãe, hipoteticamente contado por ele, manifesta-se, e vamos aqui colocar aqui umas aspas, e isto é a versão dele, porque eu não assisti, que a mãe estava num completo desequilíbrio e quando viu o filho lá, recorreu a ele, pediu-lhe ajuda, socorro, que estava num sofrimento atroz. Vocês estão a ver o estado de espírito do filho, que tinha uma ideia da mãe
como uma pessoa que era a sua protetora e afinal ela estava necessitada imenso de ajuda. Isto é muitas das vezes a consequência da permissão dos trabalhos não privados. Então há que ter muito, e então neste caso de processos obsessivos, nós temos que ter muito cuidado com isto. Eu não acho, eu tenho a certeza, que nós temos que ter estes cuidados. Para finalizar a questão, outro caso concreto, também comigo. Muitos amigos que aqui estão, especialmente os mais antigos, sabem que era assim que funcionava. Agora, graças a Deus, ou com a graça de Deus e graças a nós e ao desenvolvimento da própria doutrina, dos conhecimentos, as coisas já não funcionam assim. Mas eu, não sendo muito velho, já estou casado há 33 anos. E quando eu casei, para mim falar em espíritos é qualquer coisa de terrível. Ou seja, eu já contei isto algumas vezes, eu para ir namorar a minha esposa, eu tinha que passar por uma casa de um rapaz que tinha faculdades mediúnicas e ele às vezes incorporava, aquilo era uma coisa. E eu, dava uma volta de uns quilómetros para não passar em frente à casa. Por isso eu tinha um medo terrível. A minha esposa foi um problema para a minha esposa para me contar que os pais dela, e ela era espírita, foi um problema. Que ela disse, quando eu lhes contar ele foge, desaparece e eu perco o homem. Mas por acaso não é o por acaso, não aconteceu isso. Ela contou-me e eu disse, bem, há que me pôr a toques. O meu amor é maior que o medo. Exatamente, o amor é maior que o medo. A realidade é que os meus sogros, o meu sogro que já está do lado lá da vida, faziam regularmente o culto do Evangelho no lar, a minha esposa assistia, os filhos assistiam, e eu dizia, eu não. Eu ficava na salinha ao lado. Entretanto, eu vivi 7 anos em casa dos meus sogros. E depois comprei casa e fui para a minha casa. Ou porque eu andava meio descontrolado, ou não sei porquê e tal, o meu sogro entendeu fazer um culto, uma espécie de culto em minha casa, na minha casa nova. E eu, tudo bem, não há problema nenhum. Eu vou para a sala. Mas a meu sogro e a minha esposa, não, como bem tu estás também a assistir e tal. Eu disse, ok, pronto. Mas lá ia, mas muito cético, muito reticente quanto àquela situação. Levaram uma médium completamente desequilibrada. Isto, meus amigos, é a pura das realidades. Há a prece de abertura, a leitura do Evangelho, a médium começa lá aos saltos, começa lá aos berros. Vocês estão a ver a minha posição. Repare, eu fiquei petrificado, cheio de medo. Eu era jovem, não tinha problemas de coração, agora já tinha tensão alta. Eu morri ali. Queridos amigos, isto pode levar um bocadinho para a brincadeira, mas isto é muito sério. Isto é muito sério. Então, quando nós, nas casas espíritas, eu não estou a fazer julgamentos de valor, cada um faz aquilo que deve de entender fazer e segundo aquilo que são os seus conceitos. Mas se nós refletirmos nestas situações, como eu, quantas criaturas, em processos obsessivos, colocar, e curioso, uma pessoa assim, eu não saí da mesa, não saí do local com respeito ao meu sogro, que eu adorava aquele homem, e adoro. Para mim foi o meu pai, o meu segundo pai, e eu tenho uma consideração por ele que é uma coisa inexcedível. Algumas das pessoas que aqui estão conheceram-no, pronto. E eu, por respeito a ele, não abandonei aquela mesa, mas eu apertei aquelas mãos que ele há de ter ficado ali sem sangue. E depois, no final, ele disse, não há necessidade de tanta preocupação. Não há, que é? Eu estive a dizer, isso não se faz. Isto não se faz. Então, mediante estes exemplos vividos por mim, não inventei nem um bocadinho, meus amigos. Honestamente, perante estas situações, pensemos em conjunto. Será que vale a pena nós fazermos essas reuniões públicas onde qualquer um pode assistir? Neste caso, que a pergunta vai ao encontro de pessoas obsidiadas e perturbadas. Penso que tenho que responder à questão. Casimiro,
Na reunião mediúnica, se o médium repetir reiteradamente o mesmo tipo de comunicação, deve ser avaliada a situação? Tem a ver um pouco com a própria primeira questão que foi feita. Todo o trabalho que os benfeitores nos apoiam em nosso próprio favor redundam em desenvolvimento. Então, naturalmente, na lei do progresso, nós vamos nos apercebendo que a maturidade vai surgindo e nós melhoramos tanto no comportamento quanto na prestação mediúnica. Quando o processo não se desenvolve e permanece estático, nós devemos ter isto em linha de conta. É preciso, sim, avaliar. Eu também posso citar um caso. Posso citar um caso? Ninguém fica aborrecido? Não? É mesmo por misericórdia que isso acontece conosco e com cada um de nós que se abalança a conhecer a doutrina espírita por dentro. Certa feita conheci um médium, estávamos num trabalho não na nossa casa espírita, em outra, e esse médium tinha uma característica que era curiosa. No primeiro instante, não. Que foi a primeira manifestação, ele tinha uma manifestação como se espíritos, como ele, numa manifestação psicofônica, estivesse a fugir de algumas pessoas que o perseguiam numa floresta. Então, na primeira oportunidade que tivemos de auxiliar no processo, atendemos como um espírito que estivesse nessa condição, procuramos acalmá-lo. Na semana seguinte, no mesmo trabalho de apoio àquela instituição, a manifestação repete-se. Já como se fosse um outro tipo de espírito, mas na mesma condição, terceira vez, quarta vez, um mês. E então estávamos diante do quê? De um processo em que nós precisávamos alterar a nossa forma de dialogar, porque era o próprio médium que havia desencarnado de forma tão dolorosa, perseguido numa floresta, que ele não conseguia se desligar dali. Ora, se nós, enquanto dirigentes, não estivéssemos atentos e achássemos que, olha, nós somos o máximo, estamos a ajudar pessoas que fogem da floresta e vão ficar aqui 30 anos a fazer a mesma coisa, estaríamos a incorrer no risco de não ajudar alguém que precisava de ajuda, que era o próprio médium. Então, estejamos atentos. Numa outra situação muito interessante também, que obrigou-nos a estudar o processo, uma senhora manifestava uma entidade espiritual profundamente revoltada, com cerca de 7 séculos atrás, e primeiro, nesse caso, era um tratamento obsessivo. Ela tinha essa característica de, embora não sendo um médium, manifestava no processo de atendimento. Então, o trabalho com alguma dificuldade, primeiro mês, segundo mês, e aquilo não havia maneira de melhorar. E o que era? Era o próprio espírito do médium, numa encarnação lá atrás, e nós fazíamos as contas, e a pessoa está a fazer o evangelho. A pessoa demonstra estar mais tranquila e serena no seu processo, mas volta com uma entidade desta natureza. E o que era? Era ela própria, a nossa irmã, que numa vivência em que se sentia poderosa, maltratava os seus colaboradores, como nós temos aqui em Portugal aquelas casas senhoriais, onde uma vez por ano lá íamos todos nós, não é? Conhecer a casa dos patrões ali da região. Então, nessa postura, o espírito gravou aquele momento como muito doloroso, mas nunca conseguiu se perdoar. Então via as suas vítimas, porque prejudicava os filhos, não lhes dava aulas, não lhes permitia a educação, apenas usurpava da qualidade de proprietária daquelas terras. Então aquilo magoou-lhe o espírito. Ora, eu não estou a falar de um médium, neste caso propriamente dito, de uma casa espírita, mas serve de referência para nos apercebermos que se nós estivermos com um processo que não se desenvolve, é porque nós temos que mudar a nossa agulha de entendimento e procurar muitas das vezes auxílio, ir aos livros, tentar perceber o processo para descortinar isto. Está bem? Então, se um médium mantém sempre a prestação igual, significa que não está a ser desenvolvido e nós somos responsáveis por auxiliar nessa mudança. Podemos estar diante de um processo que precisa de auxílio, principalmente o próprio médium. Quando aparece no centro uma pessoa com mediunidade muito ostensiva, o que se deve fazer? Pôr logo em trabalhos ou encaminhar para o estudo? Está quase no fim e faço a publicidade. Eu vou começar a responder essa pergunta, já que não vou contar nenhum caso. Vou responder uma pergunta com
um bocadinho com uma brincadeira, que é como havia uma publicidade a uma viatura que dizia assim: oficina, gasolina nem pensar. Não, oficina mal preciso, gasolina nem pensar. Portanto, realmente há pessoas que às vezes se aproximam de uma casa espírita e que já vêm mesmo com essa mediunidade perfeitamente ostensiva e julgam que elas, como ainda há bocadinho era referido pelos dois colegas, elas só vêm, eu preciso de trabalhar, eu preciso de trabalhar porque é essa a única forma de equilibrar. Não deixa de ser verdade que ela precisa trabalhar, mas a primeira coisa que tem que ser feita, para não cairmos na outra do nem pensar e mal precisa, precisa e muito de frequentar palestras, precisa e muito de ir ao passe, precisa e muito, não é nem pensar, precisa muito de iniciar um processo de estudo. Portanto, porque senão cai-se no erro que já foi repetidamente mencionado de franquear um trabalho numa situação de total desequilíbrio e desarmonia. Portanto, não tinha sido cumprido nenhuma das etapas, nem nenhuma das tarefas de harmonizar ao grupo, integrar, portanto, preparar-se. Portanto, ninguém vai conduzir uma viatura sem previamente ter tirado, ou não, há quem o faça, mas está de acordo sob a alçada da lei. Eu não deveria, porque seria um perigo público, conduzir uma viatura se não estiver habilitado com uma carta de condução. Portanto, por isso eu vou ter um exame de código e vou fazer um exame prático para condução. Se não, não conheço as regras de trânsito, não conheço os sinais, não conheço o código. Portanto, se mesmo conhecendo nós todos nos enervamos e às vezes fazemos umas transgressões, o que é que será, ou o que é que acontece quando não se conhece as transgressões? Portanto, a possibilidade de atropelar, chocar com alguém, provocar acidentes é muito grande, para não dizer permanente. Por isso, a primeira coisa que há a fazer a essas pessoas é auxiliá-las, sim, dialogar com elas e, sobretudo, estimulá-las, incentivá-las à integração do estudo e à frequência regular e assídua da casa. Portanto, até que se consiga perceber e ter a noção de que já tem, isso às vezes não se faz nem em meses, mas demora 2, 3 anos, consoante a vontade da própria pessoa e a disponibilidade que ela mostra de realmente encontrar o seu equilíbrio e encontrar a sua paz interior. Portanto, por isso, o que fazer? O que fazer é convite à frequência, à fluidoterapia e ao estudo, principalmente ao estudo, até que desse estudo e todos esses passos começa a surgir, digamos, se há persistência, se há aceitação, se há uma frequência regular, a própria pessoa vai sentir quase que mostrar toda a apetência e então começar a pedir e a ter essa disponibilidade para poder progressivamente, até porque há outras tarefas que não apenas o trabalhar numa mesa mediúnica ou trabalhar a dar passos, há outras tarefas que também vão permitindo a integração na ação social, distribuir a água, portanto, ajudar na limpeza. Não faltam formas de trabalhar que não passam só pelo exercício a participação em trabalhos práticos mediúnicos. Penso que respondi à questão. O médium, na posse de faculdades mediúnicas, em vez de as utilizar para o bem, utiliza-as para o mal. Há consequências? Se houver, quais são? Essa você já conhece, não é? Mas eu percebo a lógica. Vou pedir aqui
só mesmo um minuto, que é, não comecem a contar 59, 58, calma, um minuto é expressão. Na pergunta anterior, eu focalizei o processo para algo mais patológico do espírito. Mas há questões aqui, eu queria fazer referência porque sinto necessidade disso. Há casos em que há médiuns que têm características próprias para atender determinado tipo de entidades e vêm com aquele compromisso. Isto é uma característica do médium. Portanto, é preciso também perceber a situação. Há outros casos em que o médium começa por receber, por exemplo, espíritos meramente sofredores, para um atendimento normal e por aí fora, é comum, mas normalmente o que acontece é que no desenvolvimento das capacidades de esforço, capacidades morais, aquela capacidade de resiliência, vencer o medo, começar a sentir uma confiança íntima mais profunda, os benfeitores espirituais vão começando a trazer espíritos que nós podemos atribuir de mais difícil atendimento. Então aí é um desenvolvimento, tá bem? E nós também temos de estar atentos a essa parte, ok? Está feito aqui só este parênteses. Agora, relativamente à utilização inadequada de acordo com a ética de Jesus, da mediunidade que nos é ofertada, o que nos faz lembrar mesmo é a orientação do Cristo, não é? Então Jesus, e podem criar esta imagem, é maravilhoso. Jesus, diante de pessoas como nós, com boa vontade, sentindo necessidade de alargar o conhecimento da sua mensagem, que era sobre a implantação do reino de Deus na Terra, e o reino de Deus não era material, obviamente, era das nossas emoções, junto aos seus seguidores, envia-lhes orienta-os para que eles se dirijam às casas, às aldeias, para distribuir essa nova mensagem de um reino novo, maravilhoso, que estaria a instalar na Terra. Como nós vemos, nós somos um pouco teimosos, levamos 2000 anos, alguns de nós, para atender o caso aqui, este pedido. Mas Jesus recomenda claramente: ide, curai os enfermos, libertai dos demônios, esclarecei sobre as verdades divinas, e onde não forem atendidos, sacudi o pó das sandálias. Ou seja, dizendo-nos: não tragam nada, façam o vosso trabalho, sede simples. Então a orientação de Jesus, e ele disse, e atenção, dai de graça o que de graça recebeste, que era aquele dom. Ora, nessa perspectiva nós temos toda a orientação de Jesus daquilo que devemos fazer. Com Jesus somos felizes, somos livres. E esse livre não é uma palavra vã. É como se a nossa alma se elevasse e nós conseguíssemos, na verticalidade, ir abandonando pequenos interesses que nos incomodam. Quando nós utilizamos esse instrumento de forma inversa àquilo que Jesus nos orienta, significa que nós vamos ficar agarrados às questões materiais e temporais e não seremos livres. As piores consequências são para nós. Porque não pensemos que os espíritos, eu não vou ajudá-los, eles vão ficar mal. Não, porque aqueles que tiverem crédito vão ser auxiliados por outros médiuns. Mas aqueles que se mancomunarem numa atividade perniciosa vão se juntar também pela mesma lei de afinidade. Então as consequências serão a manutenção do estado moral inadequado para a própria felicidade do indivíduo. Não estejamos nós aqui a dizer: é o fim do mundo, o desgraçado dele, coitado, e por aí fora. Não, cada um está no seu patamar. Se eu não conseguir perceber a mensagem do Cristo, Jesus tem todo o tempo para nós, como Deus também, não é? Beneficia-nos a nós colocar a nossa mediunidade com essa ética com Jesus. Tu és o nosso sol. Vem ter conosco, Jesus, pois que se contigo debatemo-nos na aflição e jornadeamos na ignorância, sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos
do teu inefável amor. Espíritas do mundo aqui reunidos, tende como templo o universo, como os disse Leon Denis, o apóstolo do espiritismo francês. Mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras, em vossos atos. Semeai a claridade inapagável da doutrina espírita. Onde fordes, deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora mensageiros da luz do mundo. Fazei que a doutrina de liberdade que vibra, que pulsa em vós, encontre outros continentes de almas para conquistar. Não arroleis dificuldades, não adoteis desafios, não aponteis fracassos. A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Em qualquer situação, amai. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Caluniados, jamais caluniadores. Agredidos, nunca agressores. Perseguidos, não perseguidores. O Mestre espera por vós. E o missionário Allan Kardec, a quem homenageamos neste momento, vos inspira e vos guia em nome de Jesus. Sede fiéis até o fim e ide em paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. A todos nos abençoe. Em nome dos Espíritos Espíritas, aqui presentes de várias pátrias, abraça os corações de todos vós, o servidor humílimo e paternal Bezerra. Muita paz. Chegamos ao final das nossas jornadas, queridos amigos, que nada melhor do que uma comunicação destas através de Divaldo para nos apaziguar os nossos corações. Foi uma prece feita. Quero agradecer em nome da União Espírita da região Porto, peço desculpa, amigo, às vezes esqueço-me do microfone, em nome da União Espírita da região Porto, em nome das associações que ela representa, o nosso muito obrigado pela vossa presença. Não quero esquecer, e não esqueço, de certeza absoluta, agradecer à equipa da cozinha, ao chefe e àqueles jovens que se calhar dizem, pá, eu hoje podia estar no continente, no Gaia Shopping, ou sei lá onde, e estou aqui a cortar couves e a cortar cenouras. Meu Deus, que frete. Mas não, mas fizeram de coração, fizeram de boa vontade. E então a nossa gratidão pela disponibilidade deles,
pelo chefe também, que isto tem sido uma companhia constante nestes eventos. O nosso muito obrigado pelo seu contributo, pela sua dedicação, pelo almoço que nos concederam. Eu gostei. Não sei se não posso só falar por mim, não posso falar por vocês. Obrigado pelos anexos, que foi uma maravilha. Eu vou pedir desculpa, não menosprezando os outros, mas quero salientar um bolo que apareceu aí, caído de paraquedas, com a imagem das 10ª jornadas. Eu não sei como é que a senhora fez aquilo. Não sei se foi por magia. Sei que aquilo estava uma réplica espetacular. Todos estavam bons em termos de sabor, todos. Eu só provei 2. Mas eu via toda a gente a abanar a cabeça porque estava a gostar. E a abanar a cabeça neste sentido. Por isso, estava tudo muito bom. Muita paz, muita alegria. Exatamente, já me ia esquecer. Epá, vocês são uma máquina. Os crachás, quando chegarem lá acima à recepção, deixem-nos ficar, por favor, porque isto parece que não, mas dá para as próximas. E assim nós escusamos de ter mais essa despesa. Está bem? Muita paz, boa viagem para os vossos lares e que possamos ser acompanhados pelos nossos espíritos. Muito obrigado, muito obrigado.